Olá, boa noite. Só esperar mais um pouquinho o Instagram avisar as pessoas pra gente começar. Bom, então hoje nós vamos falar sobre traumas e bloqueios, o que que os traumas da infância, como que eles repercutem na nossa vida hoje, né? Eles acabam ditando a forma da gente agir e reagir frente às situações. E eu costumo, aqui no Instagram, eu tenho falado muito sobre traços de caracteres, como cada pessoa com cada traço age e reage. Só que, dependendo da história de vida dela, ela vai ter a possibilidade de usar esses traços a favor dela ou não. Então é o que eu falo, viver no recurso ou viver na dor. E isso, eu posso ter o mesmo traço que uma outra pessoa e viver uma vida completamente diferente da outra pessoa. E o que isso quer dizer? A minha história de vida é que vai ditar quem eu serei no futuro, se eu não cuidar dos traços e as dores desses traços. Se eu não cuidar das dores que eu vivi no passado, os traumas que eu vivi no passado, para não trazer esses traumas para agora, porque aí esses traumas é que vão me bloquear. Então, como que isso funciona na prática? Por exemplo, uma pessoa rígida, eu já falei muito aqui de pessoas rígidas, como que é uma pessoa com um traço de caráter rígido, como que ela funciona. É uma pessoa muito competitiva, é uma pessoa que gosta de desafios, mas se ela tiver vivido uma história e um trauma lá atrás que fez com que ela tivesse um bloqueio, toda essa competitividade, toda essa energia de vida que uma pessoa rígida tem, essa pessoa não vai conseguir viver isso na plenitude. E como que ela vai começar a viver? Ela vai usar, ao invés da competitividade, ela vai começar a se comparar com o outro. E se comparar para o lado ruim. Ao invés de se comparar para querer vencer e ficar melhor, né? Ser uma profissional melhor, ser uma pessoa melhor, ela vai se comparar e colocar para baixo, porque ela sempre vai se olhar e se ver menor do que aquela pessoa. Isso é só um exemplo. Por exemplo, uma pessoa oral que gosta de muito contato, se ela tiver vivido uma história de muito abandono, um trauma lá atrás, e ela vai chegar aqui no futuro, no hoje, e isso que a gente chama de recurso do oral, que é essa afetividade, vai se tornar excessiva e ela vai ser aquela pessoa pegajosa que até incomoda às vezes, né, de estar do lado, porque ela pega demais no outro, ela fica abraçando demais, ela não quer desgrudar, é aquela pessoa que às vezes você quer ir embora, ela não deixa, então vai viver um excesso. Oi, Ju, boa noite.
E então, assim, as histórias que a gente viveu lá no passado, que a gente entendeu como trauma, vão ditar a forma como a gente vive hoje, independente dos traços. Só que, como que entra o traço de caráter nessa história? A gente vai exacerbar ou suprimir os nossos traços de acordo com o trauma. Se eu sou oral, e eu sou oral e rígida, né? Se eu sou oral, eu vou ficar mais pegajosa. Então, uma pessoa que não é oral, ela não vai ser pegajosa. Ela vai agir de uma outra forma de acordo com o traço dela. E um trauma, na verdade, que é trauma, né? Porque às vezes eu passo pela mesma situação que uma outra pessoa e eu entendo aquilo como trauma, uma coisa que me marcou profundamente, e a outra pessoa pode passar por aquilo e nem sentir. Então, por exemplo, uma criança que lá atrás ouviu que ela era burra. Ah, sua burra, você não aprende. Aquela criança, aquilo ali pode ser um trauma muito grande para ela e isso aí gera um bloqueio de aprendizagem na vida dela e ela tem muitas dificuldades ao longo da vida para aprender. E para outra, ela pode ter ouvido aquilo ali e para ela foi tipo, ouviu aqui, saiu, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, não gerou um trauma. Então, vai variar de indivíduo para indivíduo aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta. Assim como é a formação dos traços também na nossa vida. Toda criança, todo bebê quando nasce, ele passa pelas 5 fases e aí cada situação, quando ele entende que aquilo marcou mais ou não, aquele traço vai se exacerbar ou não naquela criança. Por isso que às vezes um bebê, uma mãe, por exemplo, que passa por problemas na gestação, dificuldades na gestação, se a gestação não foi tranquila. E isso aí, vamos colocar assim, 2 mães, 2 gestantes, para um bebê, ele vai entender aquilo como muito ruim, todo aquele sentimento ruim que a mãe sentiu, passou para aquele bebê, e o outro pode entender como não tão ruim assim. E aí vai ser uma criança mais ou menos esquizoide, que é o primeiro traço que se forma. E depois de vivido um trauma, e os traumas que vão marcar muito a nossa vida, eles acontecem desde a primeira infância, a partir dos 2 anos. Aí eu já estou falando de traumas para bloqueios, não os traumas que vão ditar os nossos traços, mas os traumas que a gente vive para gerar bloqueio, eles vão dos 2 anos de idade até o final da adolescência. Pode acontecer um trauma para nos bloquear. Oi, Érica. Boa noite. E aí, então em cada fase tem um tipo de sentimento que gera naquela criança. E aí vai ditar um certo tipo de comportamento no futuro. E trauma pode ser desde uma coisa realmente muito grave, como um abuso sexual, por exemplo, né? Ou um abandono de pais, quanto uma palavra dura, como eu disse aqui, uma professora que fala para uma criança que ela é burra e que ela não aprende, que ela não, né? Que ela fez errado porque ela é burra mesmo. E isso aí, dependendo da criança, pode entender isso aí como uma dor muito profunda. E aí, por isso que o bullying, né, hoje é tão falado e o bullying é uma situação que quando a gente entra gera uma certa discussão, porque a gente fala, mas na minha época me chamavam de, eu no meu caso que sou baixinha, né, alpinista de meio fio, umas coisas assim que pra mim, né, talvez lá eu sentisse, né, mas não me geraram grandes traumas. Eu não sei se porque hoje um excesso de valorização dessa coisa do bullying tá trazendo também um excesso de dor, né? Ô, Cláudia, obrigada, saudade. Então tá trazendo um excesso de dor para esses jovens, para esses adolescentes que sofrem bullying, né, na escola. Palavras que a gente ouve dos nossos pais, né? E a gente hoje sendo mães,
Quando a gente para pra pensar, quantas coisas a gente já falou pros nossos filhos, né? A gente falou sem querer falar, né? Tudo que a gente faz é querendo acertar e a gente no fim tava errando com esses filhos, né? Então às vezes a gente fala coisa que não deveria, depois a gente se arrepende e aquilo ali gera também um trauma nessa criança, né? Nesse adolescente. E aí, voltando um pouco, então, essas palavras ditas por esses pais, essas palavras ditas por esses professores, ou até grandes traumas, vão gerar menores ou maiores bloqueios na vida dessa pessoa, né? Quando virar jovem e adulta. E, às vezes, a gente viveu um trauma lá no passado que, às vezes, a gente para pensar e fala, mas eu não sofri grandes traumas, eu não tenho traumas assim. Só que essas situações vividas, elas vão ficar numa memória subconsciente, porque o cérebro faz isso para nos proteger. Então, ele nos protege de ficar sentindo aquela dor todo dia, porque se a gente ficasse lembrando daquilo todo dia, ia doer na gente todo dia. Então, o cérebro guarda aquela memória ali num cantinho. E aí, no nosso cérebro é assim, ele tem várias janelinhas, várias portinhas, que ali dentro, naquele quartinho, naquele cômodo, tem uma memória guardada, tanto as memórias boas quanto as memórias ruins. E as memórias dos traumas também são assim. Só que elas estão guardadas lá. E a gente não lembra, muitas vezes não lembra. E aí, quando a gente revive uma situação parecida com a que eu vivi no passado, aquela portinha se abre. E aí, em milésimos de segundo, vem aquela memória. Às vezes eu não consigo nem lembrar do fato em si, porque é milésimo de segundo. Mas o que acontece? Eu já reajo de uma forma para não voltar a sentir aquela dor. Então, já vou dar exemplo para ficar mais fácil isso. Mas basicamente é isso. A memória tá lá, muitas vezes eu não lembro. Mas quando vem uma situação parecida, a portinha se abre e eu já... Ou eu, paro, ou eu reajo de uma forma para não me deixar sentir aquela dor de novo. E o motivo é só esse. Eu não quero voltar a sofrer. Então, se foi uma dor de rejeição, eu não quero ser rejeitada de novo. Se foi uma dor de humilhação, eu não quero voltar a ser humilhada. E essas reações nossas são somente para isso, evitar sentir a dor que a gente sentiu lá na infância, pré-adolescência, adolescência. E aí, com isso, a gente vai aprendendo a viver de uma forma que não é o nosso natural. Então, por exemplo, eu nasci para ser uma pessoa muito espontânea. E aí aconteceu um fato na minha vida que eu deixei de ser espontânea. E aí eu começo a colocar como se fossem umas máscaras, né? E uma máscara que eu me escondo atrás daquela máscara. Então, eu não sou a pessoa espontânea. Mas eu fico falando para mim que não, eu não nasci para ser espontânea. Eu nasci para ficar caladinha, mais quietinha. Não nasci para falar para muita gente, eu não gosto de falar em público, e aí eu vou dando desculpinhas pra mim, e isso também é inconsciente, tá? Não é que eu falo, não, é inconsciente. Então, a gente fala que a gente coloca uma máscara, mas é uma máscara inconsciente, não é que eu sou fingida, falsa, não é isso. Mas tudo isso é um mecanismo de proteção do nosso cérebro, da nossa mente, pra gente não sentir a dor. Então, se eu tive um trauma lá atrás, que me gerou um bloqueio de falar em público, eu vou falar para mim mesma que eu não nasci para falar em público. Então, é uma máscara que eu tô colocando. E aí, eu acredito na minha própria mentira. Eu acabo acreditando naquela mentira que eu conto para mim mesma. E aí, às vezes, acontece um outro fato. Eu coloco uma outra máscara. E eu vou colocando várias máscaras. E, no fim, eu estou sendo uma pessoa que eu não nasci para ser. Mas porque o ambiente me fez ser assim. Então, o meio que a gente vive, o ambiente que a gente vive, ele precisa ser muito bem cuidado por nós. Quando eu entendo que esse ambiente está sendo tão prejudicial para mim, eu preciso de cuidar desse ambiente. Então, se eu estou num ambiente que as pessoas ficam falando para mim que chorar, para que chorar, ai que chorona, não, e eu preciso chorar, eu preciso cuidar, então, de estar perto de pessoas que não fiquem me criticando que chorar
é errado, que chorar é sinal de fraqueza. Um exemplo, isso é um exemplo. E tem várias outras situações da nossa vida também que a gente não pode ser quem a gente nasceu para ser, quem a gente é. A gente não pode ser autêntica, a gente não pode mostrar a nossa vulnerabilidade. Então, eu preciso cuidar desse ambiente para que eu seja quem eu nasci para ser. E eu falei que eu ia dar uns exemplos, então deixa eu começar com um exemplo meu. Eu já falei isso aqui em outras lives e já falei também para várias pessoas já sabem dessa história. Quando eu não me lembro ao certo, mas eu falo sempre que eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Eu tava na escola, eu tava num lugar em evidência, que era uma escadinha, assim, uma espécie de um alpendre mais alto, assim, na hora do recreio, na escola, e uma menina veio correndo no recreio. Eu era muito, realmente eu não era de muitos amigos, eu ficava mais quietinha, mais na minha, mais sozinha, era eu e mais uma, eu não andava em grupos, assim. E aí essa menina veio, ela era mais velha do que eu, maior que eu, do jeito que ela veio correndo, ela tava brincando de pique, né? Ela veio correndo, ela subiu as escadas e sem porquê, ela veio e me deu um tapa no rosto. E essa memória ficou apagada, mas assim, às vezes eu me lembro, depois de uma certa idade, eu comecei a lembrar desse fato. E eu pensava, nossa, mas eu nem conhecia aquela menina, eu nunca briguei, eu não era de brigar na escola, eu nunca nem conversei com ela, né? E quando eu lembrava, me vinha uma tristeza, uma vontade de chorar, porque eu lembro que na hora eu não chorei. E não contei pra ninguém, por quê? Abrindo um parênteses, sempre que você sofre um abuso verbal, sexual, enfim, a tendência é da gente achar que a culpada somos nós. Isso em qualquer ambiente. Por isso que o abuso sexual ou violência doméstica é tão complicado para a mulher denunciar. Ela está sempre se colocando no papel de culpa, né? E aí, naquele momento, voltando para a história, naquele momento eu pensei, o que eu fiz de errado para ela? E não falei para ninguém. Será que eu magoei? Enfim, esse foi meu questionamento lá com 10 anos. E eu não contei pra ninguém. Por quê? Com medo de alguém vir e me punir por eu ter feito alguma coisa que eu nem sabia o que era. E aquela memória ficou guardada. Depois de uma certa idade, eu não me lembro também, essa memória voltou. E aí ela apagava, eu convivi com isso, e depois de uma certa época essa memória voltava. E depois que eu comecei a procurar os cursos de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, essa memória veio. E aí eu entendi que eu tinha nascido para ser, depois de um trabalho, né, com esses cursos que eu fiz, de realmente de me conhecer, eu entendi que eu tinha nascido para falar para pessoas, mas aquele fato em si, ele acabou me podando e me calando, porque o que eu entendi? Quando eu estava em evidência, como naquele fato eu estava em evidência com várias pessoas, eu estava num lugar mais alto, então era um lugar de vários pontos as pessoas podiam me ver, então eu estava em evidência. Eu falei para mim mesma naquele ponto inconsciente, né? Lembrando que tudo que acontece é inconsciente. Eu falei pra mim que nunca mais eu ficaria exposta, porque senão alguém poderia vir e me machucar. Aquele tapa doeu. Então alguém me machucou. E eu entendia que se eu falasse em público, alguém poderia vir e me machucar. Então, desde sempre, eu comecei a falar, repetir isso pra mim mesma inconscientemente. E eu passei toda a minha infância, adolescência, não me expondo. Então eu não fazia pergunta dentro da sala de aula, não levantava a minha mão de jeito nenhum. Porque eu não queria me expor, porque a sensação... E toda vez que eu pensava em falar e perguntar para um professor algo, o coração disparava. Porque era aquela sensação de que eu ia ser machucada.
Depois que eu entrei em contato, agora, recente, depois de me entender, entrei em contato com esse mundo, eu entendi que aquilo foi uma história que uma criança de 10 anos de idade contou pra mim. Uma criança de 10 anos de idade falou algo pra mim que eu cresci acreditando naquilo. E aí, aquela atitude daquela criança mandou na minha vida por quase 40 anos. Quase 40 anos. Quase 40 anos. 30 anos, vamos dizer. Então eu passei 30 anos da minha vida me escondendo por um trauma que eu tive que me gerou um bloqueio, que ditou 30 anos da minha vida. Quantas coisas eu perdi por conta desse bloqueio? Na faculdade eu nunca perguntei nada para um professor, então quando eu tinha dificuldade, eu tinha que correr muito atrás. Quando eu não entendia a matéria que o professor tinha dado, eu tinha que correr muito atrás, porque eu não tinha coragem de chegar na sala de aula, levantar a mão para aquele professor. Se eu conseguisse falar com ele individualmente, aí eu tirava a minha dúvida, mas no meio de muita gente eu não conseguia. Esse foi um bloqueio que me trouxe prejuízos que eu consegui reverter, porque eu corri atrás e consegui reverter no caso do aprendizado. No caso de... Deixa eu ver aqui. A Leila tá pedindo para participar. Já vou te chamar, Leila. É isso mesmo? Você me pediu aqui? Responde aqui, digita para mim. Você pediu para participar aqui ao vivo comigo. Ou se você apertou aqui sem querer o botão. E aí, esse foi um. Tem uma outra situação, e assim, a gente só entra em contato, como eu disse, essas memórias elas ficam apagadas. E a gente entra em contato à medida que ou você vai para uma terapia, que o terapeuta vai estimular isso, quando ele detecta que tem algum padrão de comportamento seu que está saindo do normal. Por exemplo, você está num trabalho que você precisa se expor, por exemplo, numa reunião, e você chega para o seu terapeuta e fala: eu não consigo me expor, eu não consigo colocar as minhas ideias, porque eu começo a transpirar, meu coração dispara. Aí a gente percebe que isso é uma anormalidade, porque não é normal você não conseguir se expor, né? Todo ser humano foi feito para falar. E aí, quando isso fica muito exagerado, aí o terapeuta entende que aconteceu um trauma lá atrás que gerou esse bloqueio. E aí a gente vai pesquisar. E aí, um outro fato que aconteceu, que eu também entrei em contato com isso, porque eu não fazia a menor ideia. Eu tinha uma amiga, muito amiga, nessa mesma época desse tapa, então lá pelos 10 anos, 9 anos, ela estudava comigo. E os pais dela, chegou uma época, que ela era a única amiga que eu dormia na casa dela e que vinha dormir na minha casa. E chegou uma época que os pais dela se separaram. E ela foi embora da minha cidade, da cidade que eu morava, né? Ela foi embora. E aí, eu me senti muito abandonada, porque era minha única amiga. Depois que eu entrei em contato com isso, de novo com essa memória, eu senti que eu sofri muito com aquela perda. Porque ela foi embora, eu morava no interior de Minas, ela foi embora pro interior da Bahia. E aí, assim, a gente se falava de vez em quando e depois a gente perdeu realmente o contato. E a gente se viu pouco tempo atrás. Então eu sofri muito. E aí, hoje, né, recente, eu tenho uma amiga que ela é muito ela fala muito, ela: Cris, eu te amo. E ela me abraça, antes da pandemia, né? Me abraçava. Você é irmã que apesar de eu ter minha irmã, você é mais que minha irmã pra mim. Eu falava: ai, você também. Você é uma irmã pra mim. Mas assim, quando a gente tava junto era muito bom. Quando a gente tava separado, por exemplo, durante a semana, ela me mandava mensagem, coraçãozinho, porque eu te amo. E aí eu só respondia, também correspondia, mas assim, eu não era aquela de procurar. E tipo: bom dia, amiga, como está seu dia? E me declarar, né? Declarar o amor que eu sinto por ela, que realmente eu sinto muito amor por ela. E eu fiz um curso em São Paulo, um dos cursos que eu fiz desses de desenvolvimento humano, e essa memória dessa minha amiga que foi embora lá atrás me voltou.
E aí, o que que eu entendi? Eu falei, caramba, quando aquela amiga me abandonou, o sentimento foi esse que eu tive, aquela criança falou pra mim também. Nunca mais você se doe pra uma relação de amizade, porque suas amigas vão te abandonar. E daí você vai ficar aí sofrendo. Então é melhor você manter uma certa distância nessa relação. E lá de São Paulo, eu liguei pra ela pra falar, amiga, olha, eu entendi isso, 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 falei tudo que eu te falei que essa menina chorou tanto, menina, né? Todas nós aqui somos meninas. Ela chorou tanto de soluçar. Que ela falava, eu não entendia, porque eu te amava tanto e você não me amava. Agora eu entendo, sim, que eu te amo. Eu falo, eu te amo, mas eu te amo. E olha, é uma coisa assim, não me trouxe grandes prejuízos como esse de falar, né? De me expor. Porque eu tenho algumas amigas, sim, mas eu entendi o prejuízo que gerou para as minhas amigas. Esse distanciamento que eu impunha, né? E eu falei, nossa, eu devo ter feito algumas amigas sofrerem por essa falta de buscar, de saber como tá, dar um bom dia, né? Porque a amiga é pra isso, saber se tá tudo bem. E aí eu tratei de resolver isso também. Apesar que eu continuo sendo uma pessoa que eu não me dou muito, assim, mas isso eu entendo que é do meu traço. Então, tem pessoas que vão se doar muito, né, nessa questão de serem até muito solícitas, né, ligarem para amiga, oferecer, tipo, por exemplo, uma faz uma cirurgia, a outra já oferece para ir lá, para cuidar, para ficar no hospital com ela. Eu não sou dessa, porque meu traço não é assim, meu traço é mais acomodado. Mas essa questão de falar eu te amo, e de ligar, de mandar mensagem às vezes, não é todo dia também, e não vai ser, que hoje eu me entendo muito bem e eu tô muito resolvida com isso. Mas esse distanciamento de entender, não, eu não vou me doar porque senão ela vai me abandonar e eu vou ficar sofrendo de novo, não tem mais, porque eu tive acesso a esse trauma lá e resolvi essa pendência que eu tinha. E aí, quando a gente para pensar e a gente vai voltando no passado, a gente vai vendo tanto trauma. Todos nós, ser humano é um bichinho muito complexo, né? Nós vamos vivendo a vida e a gente vai sofrendo muito, passando por situações que vão nos traumatizando e retraumatizando, que é o pior. Porque quanto mais eu vivi uma dor no passado, e se eu tenho uma segunda dor parecida, uma terceira dor, uma quarta dor, mais eu vou afundando, eu vou piorando naquele processo. E aí tem situações, por exemplo, eu vou contar uma situação aqui da minha filha mais velha, Ana Clara. Ana Clara, ela tem trauma, ela tem pânico de personagens. Então, por exemplo, uma pessoa com uma cabeça de bicho, de coelho, enfim, esses personagens que tem, né? Por exemplo, o aniversário que tem aqueles personagens do Mickey. Ela tem pavor, ela sua frio, ela gruda em quem estiver do lado. É um negócio, Ana Clara tá com 19 anos, né? Se fosse criança, coisa de criança. Mas vem de criança e tá até hoje. E eu sei de onde vem isso. Só que aí não adianta eu saber e falar pra ela, porque eu já falei. Ela precisa voltar, entrar em contato. Ai, que linda. Obrigada, Ju. Ela precisa voltar, entrar em contato com aquela dor, com aquele trauma, para que ela resolva curar isso. Porque, na verdade, a gente precisa decidir. A gente precisa tomar a decisão de mudar e querer mudar. Quando ela tinha 6 meses, ela nasceu em julho, então chegou o Natal, Ana Clara com 6 meses, e o que mãe faz? Leva pro shopping para tirar foto com o Papai Noel. Achando que tá fazendo a melhor coisa do mundo. E eu lembro que essa menina olhava pro Papai Noel e ela chorava, e ela grudava em mim, eu falava, não, vai no Papai Noel. E ela urrava. Eu sei que ali, apesar, né, de ser uma memória muito lá atrás, de 6 meses, criou um trauma nessa criança. E aí,
ela vem com medo, ela morre de medo de palhaço. E ela vai precisar depois, né? E assim, casa de ferreiro, pé de pau, né? Então não vou ser eu que vou conseguir tratar, né? Com o meu ofício, conseguir tratá-la desse trauma. Vou precisar de um colega, se ela quiser, para tratar. Porque isso, às vezes, traz grandes prejuízos na vida dela? Não. Mas às vezes, já aconteceu da gente estar no shopping e ela tem uma crise de choro, era Natal, e a gente veio no corredor, ela veio despercebida, esqueceu que o Papai Noel ia estar ali no meio, na praça, né? E quando ela se deparou, ela estava do lado. E ela agarrou em mim e saiu chorando. É um negócio desproporcional para um adulto, né? Então precisa ser curado para não ficar passando por pequenos vexames, digamos assim. Esse trauma. E tem um outro trauma dela também, culpa minha também, que eu já falei assim, como a gente age com os filhos e a gente acaba traumatizando sem querer. Ela já estava na escola, ela tinha 3 anos, e a escola dela tinha uma campanha de arrecadação de alimentos. E aí, era um colégio de freira, fazia uma filinha assim, e aí a freira, quem trazia alimento no dia, tinha que ir lá pra frente, segurava uma bandeirinha na mão, uma bandeirinha branca, e ficava na frente, fazendo assim com a bandeira, e tocava uma musiquinha, e era a bandeira da paz. E a Ana Clara levou o alimento, só que ela falava, eu não quero ir. Eu falava, vai filha, que a mãe quer o quê? Que o filho lá na frente, que o filho apareça. E essa criança ficou lá na frente, e eu lá atrás, toda linda, batendo palma, e ela lá na frente, ela fazia assim, botou a bandeira, tentando se esconder atrás da bandeira, e fazia assim com a mãozinha assim, ó. E eu não ia. Eu pensava, agora eu não vou lá, né? E eu não ia. E eu sei que aquilo ali também gerou um bloqueio nela, que hoje a Ana Clara não gosta de exposição de jeito nenhum. Ela tinha por volta de uns 3 anos. Não gosta. Então, só aí tem 2 traumas que eu provoquei na minha filha, né? Que ela vai ter que decidir depois tratar isso. Então, são pequenas coisas que a gente vai vivendo na vida que vão nos traumatizando. E, por exemplo, se a Ana Clara, com esse medo de se expor, com essa não vontade de se expor, se ela for obrigada a se expor novamente, ela vai retraumatizar. Então, aí a dor aumenta. Então, quanto mais ela precisar passar por isso, por exemplo, TCC, se tiver que apresentar, vai ser uma retraumatização. Se ela não tiver, e ela forma o ano que vem. Então, se ela não tratar isso até o ano que vem, vai ser uma dor profunda que ela vai sentir para poder apresentar aquilo. Eu vivi uma situação com meu pai, eu devia ter uns 12 anos, eu acho. 12, 13 anos. Que meu pai sempre foi muito severo, muito bravo. E eu vivi uma situação que ele entendeu como errada. E eu saí de casa e demorei. Eu tava com uma prima minha que os pais dela não ligavam, dela ficava até mais tarde na rua. E o mais tarde era 6h30, 7 horas da noite. Mas eu era uma pré-adolescente, né? Tinha que chegar em casa antes. E aí, quando eu cheguei, ele já veio pra me bater. E eu falei, mas eu não fiz nada. Aí ele só falou, cala a boca. E me bateu. A gente falava de currião, de cinto. E aquilo doeu muito. Mas doía, não lógico que doía, né? Das correias, não sei nem como é que fala, né? Do cinto bater nas coxas, nas pernas. Mas doía em mim, porque eu tava certa. Tipo, eu não tava fazendo nada de errado. A gente tava na casa de uns amigos, tinha vários amigos juntos, no interior tinha isso, a gente podia andar pra lá e pra cá naquela época. E estávamos na casa de um amigo, que era até meio parente nosso. Naquela época não tinha celular, né? E a gente ficou lá com a turminha e passou da hora. E eu, né, me distraí da hora. E quando eu cheguei em casa, cheguei fora do horário que era estipulado e apanhei. Só que assim, eu não estava fazendo nada errado, né? Nada de errado. Cheguei em casa tarde, mas nada de errado a ponto de apanhar tanto que fiquei toda marcada. E aí, o que aquilo criou em mim? A sensação de não importa, mesmo não importa se eu esteja certa, se eu falar a verdade, tanto faz, porque as pessoas não vão acreditar em mim.
E isso foi uma coisa muito ruim pra mim, porque quando eu me via frente a uma situação que era meio conflitante pra mim, que eu via que ia gerar um certo conflito mesmo, que eu ia ter que debater com outra pessoa para provar que eu estava certa, eu me calava. Porque o que meu pai falou? Cala a boca. Então, eu me calava. E aí, o que a outra pessoa entendia? Ah, não falei? Tava errada. Aí aquilo, pra mim, era muito ruim. Porque sempre que eu estava nessa situação, eu não conseguia sair da minha boca, não saía. Eu pensava, mas eu tô certa, por que eu não consigo falar? Por que eu não consigo falar? Era isso. Aquele bloqueio lá, cala a boca. E aí eu calei. Até chegar agora, né, mais recente, e resolver toda essa situação. Teve uma outra situação também na minha vida que eu me senti, eu tive um sentimento de muita invasão. E aí, foi um sentimento de muita invasão e de impotência. Então, eu não fiz nada pra parar aquela situação. O que trouxe pra mim? Um certo distanciamento com as pessoas. Mas onde eu mais vi isso? No meu casamento, há um tempo atrás. Então, eu com meu marido, era como se eu falasse sem falar. Você pode vir até aqui. Daí pra cá, já tá me invadindo muito. Então, não. Então, o que gerou isso no meu casamento? Era quase que, tipo, meio que pisando em ovos. A gente não tinha aquela... uma conexão mesmo, uma cumplicidade. Porque eu sempre tava até aí. E isso, não sexualmente, assim, falando, mas até nas conversas, né? Às vezes a gente pode se abrir mais com o marido, falar até das próprias dores, as coisas que te incomodam. Eu não falava, porque eu pensava, não, pra que eu vou falar isso? É muita invasão, né? É muita exposição, é muito me abrir, mas não era. É porque essa invasão lá, isso aí foi por volta dos 14, não, por volta dos 15, 16 anos de idade. Então, por isso que eu falei que os traumas acontecem dos 2, mas vendo a Ana Clara com 6 meses, eu sei que até com 6 meses o bebê pode guardar essa memória sim, e vai até o fim da adolescência, né? Que aí o fim da adolescência depende de um para outro, mas tem gente que fala que fim de adolescência pode ir até 18, tem cientista que fala que tem com 20 anos, tem pessoas ainda nessa fase adolescente, né? De amadurecimento ainda. Então, esse trauma e esse bloqueio, quando eu entrei em contato com ele, vou dizer para vocês, meu casamento mudou da água pro vinho. Porque eu pude ter uma conversa com meu marido, onde eu expus isso pra ele. E eu falei, eu vivi isso, isso e isso. Hoje eu entendo porque eu te trato assim, assim, assim. E era como se eu vivesse com um escudo. E aí, quando você tá com escudo, o do lado de lá também bota um escudo, né? Então, eu colocava uma barreira, você só vem até aqui, e ele do lado de lá, ele colocava uma barreira também, você só vem até aqui. Então, não tinha o que eu falei, né? Essa conjunção, essa cumplicidade. Depois disso, nosso casamento é outro, porque ele entendeu o motivo que eu era assim, né? Não sei o que passava na cabeça dele, se eu guardava segredo, né? Porque às vezes pensa, nossa, ela deve ter um segredo que ela não me conta, por isso que ela é assim comigo. Mas não. E aí, o mais legal disso tudo é que quando a gente fala se completar. Porque quando você tá sendo assim com a outra pessoa, por exemplo, eu com meu esposo, eu não estava sendo autêntica com ele. Eu não estava sendo quem eu era, né? Como eu disse, tinha uma máscarazinha aqui. E aí, quando eu tiro essa máscara e eu sou completamente transparente para ele, ele fala, opa, é outra mulher. E aí ele tira também o escudo dele, abaixa o escudo, e aí sim, ele também se deixa ser acessado. Então, bastou uma conversa.
Uma simples conversa. E só que assim, uma simples entre aspas, porque você voltar nessa dor, né? Vai voltar na dor, óbvio, vai doer. E muita gente continua vivendo uma vida mais ou menos, porque mais ou menos, porque não foi a vida que ela gostaria de ter e não é a vida que ela nasceu para ter. Então essas pessoas continuam vivendo essa vida por medo e por falta de coragem de voltar lá naquela dor. No momento que a gente volta na dor, dói. Dói muito. Principalmente dependendo do trauma, vai doer muito. Só que depois é um alívio tão grande, é um peso tão grande que a gente tira das costas e a gente pensa assim: por que que eu não vivi isso antes? Por que que eu não tive essa conversa antes? Por que que eu não abri mão disso antes? É simples, mas não é fácil. Então, muitas vezes, eu tô falando aqui, talvez tá caindo fichas aí, né, na cabeça de vocês. Às vezes, algumas pessoas estão acessando algumas memórias, só nessa fala minha aqui. E alguns traumas a gente consegue resolver sozinho. E basta, por exemplo, voltar no passado e entender: aquela criança de 10 anos falou pra mim que eu não precisava ser exposta, que eu não podia ficar exposta pra ninguém me machucar. É óbvio, aí eu vou racionalizar, é óbvio que ninguém vai me machucar. Só eu falar, quem vai vir e me dar um tapa? Quem vai vir e me agredir? Né? Quem vai vir e falar mal do que eu tô falando aqui? A pessoa pode até pensar, né? Eu vou dar uma palestra, a pessoa que tá assistindo pode pensar: nossa, mas que palestra horrível. Como pode pensar nessa live aqui também? Nossa, nada a ver. Mas eu sei que isso aí vai ficar pra ela, né? Ou então alguém pode levantar a mão numa plateia e dizer: eu discordo de você. Só que a gente, como adulto, tem que entender que tá tudo bem as pessoas discordarem de mim. E discordar de mim não vai gerar uma dor se eu tô bem resolvida e se eu sei o que eu tô falando e se eu acredito no que eu tô falando, né? E aí é a minha verdade, né? É a minha verdade e a verdade do outro, e cada um tem a sua verdade. Então, aí eu voltei nessa dor, eu racionalizei, entendi que isso foi uma fala de uma criança de 10 anos que dominou a minha vida por mais ou menos 30 anos, no meu caso. E aí eu resolvo essa dor sozinha e resolvo esse bloqueio sozinho. Existem outros bloqueios mais profundos, coisas que a gente vive com pai, às vezes, com mãe, abuso sexual, enfim, existem traumas muito mais profundos que vão precisar da condução de um terapeuta, ou de um psicólogo, né, ou de um psiquiatra. Existem. Por exemplo, eu tenho algumas clientes, né? Eu atendo e a ideia aqui não é expor, mas é só para mostrar para vocês. Tem uma paciente, uma cliente minha, que ela tá com 39 anos, 38, 39. Ela ouviu da mãe e ouve até hoje: você só me dá desgosto. Você não faz nada certo, tudo que você faz é errado. Essa menina é uma menina tão doce, é uma pessoa tão bacana, que na profissão, aí vai ter a ver com os traços dela, óbvio, mas na profissão ela se deu muito bem. Ela se deu muito bem. Ela é muito bem sucedida. Só que na vida pessoal, ela não consegue um namorado. Por quê? Ela diz que sempre quando ela está de frente para um rapaz, né, ela já está com 38 anos, ela pensa: a minha mãe não vai aprovar, porque ela fica ouvindo a voz da mãe o tempo inteiro: você não faz nada certo, então escolher esse rapaz não é o certo. Ela ouviu isso a vida inteira, então o que eu falei aqui de retraumatização, ela ouve isso quase que, não é diariamente porque elas não moram juntas, mas direto. Ela falou que não tem o que ela faça e ela se esforça pra agradar essa mãe e nunca tá bom. É triste, né? É triste a gente ver uma pessoa que tinha tudo pra ter um cara bacana na vida, formar uma família linda, porque ela é uma pessoa muito legal. Ela viver isso que ela tá vivendo.
Então, ela vai ter que ter, né, como tá tendo a minha condução para ajudá-la chegar até essa mãe, ter uma conversa com essa mãe, e essa conversa vai ser muito dura sim, porque tem a dor da mãe também. A mãe não faz isso por mal, mas a mãe viveu a história dela. E aí, vai ter muito choro, mas depois desse choro, as duas vão se curar, como já está acontecendo. Às vezes vão precisar de mais de uma conversa. A Érica falando. O quartinho escuro. É isso aí. É libertador. É aquilo que eu falei. A gente tira um caminhão das costas, é libertador. Tô lendo aqui os comentários dela. As mentiras que a gente conta. E tem uma outra cliente que ela pequenininha também, acho que com 3 anos de idade. Ela tinha uma babá. A babá trancou essa criança. Olha o ser humano. Às vezes faz de brincadeira. Trancou essa criança dentro de casa e ficou batendo na porta, do lado de fora, e fazendo barulho de bicho, de monstro. Essa menina hoje tá com 32 anos, ou 35 anos. Ela tem medo de morrer. Ela não dorme sozinha. E hoje ela não mora mais com os pais, também é muito bem sucedida na carreira. Ela precisa de uma pessoa para dormir com ela. E aí, quando a gente fez a análise corporal e a gente entrou em contato com essa história, e aí eu consegui fazer ela entender que, né, esse acontecimento trouxe um medo da morte. Nem sempre o que a gente vive vai trazer a mesma sensação. Então, assim, o medo de... aquela criança tinha medo de monstro. E o que o monstro faz com a criança? Vai comer, né? Vai comer, vai matar, vai machucar. E essa moça tem medo da morte. E juntando com outros traumas também que ela viveu, ela já passou por situações também que ela perdeu pessoas próximas. E aí essas duas dores, né? Ela retraumatizou e aí criou um bloqueio exagerado. Exagerado, ela não dá conta. Ela já saiu de casa à noite, tentou dormir sozinha, não conseguiu, saiu de casa, entrou no carro e saiu pela cidade para procurar uma pessoa para dormir com ela, né? São situações quando a gente para pensar, que a gente olha e fala, ai, mas que ridículo, né? Mas para a pessoa, ela não consegue dominar, porque aquela memória tá ali, guardadinha no quartinho, como eu disse. Quando dispara o gatilho de reviver a dor, por mais que não dá tempo de eu racionalizar, ser racional e falar para mim mesma, você não vai morrer, não dá tempo. É tão instantâneo que o cérebro já manda um outro comando e fala, foge, porque senão você vai viver a dor de novo. E aí a pessoa foge, né? Vem a fuga, entre aspas, né? Fuga da situação. Eu acho que eu podia ficar aqui falando inúmeras situações. Tem uma outra paciente que ela ouviu também, essa tem uma vida que precisa de muito, muito trabalho para reverter isso. Ela ouviu a história, uma conversa, na verdade, do pai com a mãe, antes do pai sair de casa e deixar ela, a mãe, a irmã. Ela não lembra a história, mas ela sabe que ela ouviu uma história, ela estava atrás da porta. E aí, o pai abandonou, né, saiu de casa. Ela acredita até hoje que ela foi a culpada. Ela acredita não racionalmente, mas nos atendimentos que eu tenho com ela, nas conduções que eu faço e as ações que ela toma na vida dela hoje, todas ditam que eu fui a culpada pelo meu pai abandonar nossa família. E a vida dela, gente, é uma vida ruim. Ela é casada com um cara legal e tal, mas assim, o casamento não é legal. O cara é legal e assim, mas sabe aquele casamento que precisa ficar fazendo força pra ir bem? Financeiramente, ela é uma pessoa extremamente capacitada, uma profissional brilhante. Ela não consegue ganhar dinheiro. Com os filhos, com a família, enfim, toda a vida dela. Aí ganha peso, não consegue, tá só engordando cada vez mais, porque é uma culpa tão grande que ela não entendia. Hoje ela já entende. Mas
Sair dessa dor é muito complicado. Então, o que a gente faz com essa condução que eu faço com ela? Eu vou pegando ponto por ponto na vida dela, cada área, e tentando tirar daquela dor. Você não é culpada, então vamos trabalhar isso aqui. E aí, porque são várias áreas, eu posso dizer que são todas as áreas. E aí, assim, a gente vê, né, como eu trabalho com muita gente, a gente vê muita gente muito boa profissionalmente que não se dá bem na carreira, se mata de trabalhar e o dinheiro não vem, ou pessoas tão legais como essa moça que eu falei, mas não conseguem um relacionamento, não casou até hoje. Mães que às vezes choram e falam, eu não sou uma mãe porque eu acho que eu não amo meu filho, mas porque viveu uma situação no passado e não consegue se doar para aquele filho. É muito... Oi, sim. É muita coisa, né? E são tantas situações que quando a gente tem acesso a isso, a gente precisa tomar a decisão. Então, se a gente entende que eu tenho um bloqueio, se eu entendo que eu tenho um bloqueio, eu preciso correr para me livrar daquele bloqueio. Porque os prejuízos que a gente tem, às vezes não são prejuízos grandes, mas às vezes não tem um ditado, né? Não tem nada tão ruim que não possa piorar e não tem nada tão bom que não possa melhorar, não possa ficar melhor. Às vezes a vida da gente tá boa e a gente tá considerando boa, mas pode ficar melhor, né? Aquela vida pode melhorar. Então eu cuido desse bloqueio, às vezes é um pequeno trauma e um pequeno bloqueio. Mas se eu cuido daquilo ali, minha vida, sabe, explode. Eu vejo muito isso na carreira, muito isso na carreira. Às vezes a mulher fica ali, a gente fala medíocre, né? Mediana, sempre ali, eu ganho dinheiro, dá pra viver. Eu consigo viajar uma vez no ano, consigo, às vezes, trocar de carro. Não, mas quando ela tem acesso, o bloqueio, às vezes bloqueio da escassez, a carreira dela deslancha. Ou o casamento, né? Um casamento que, como eu disse dessa moça, precisa fazer muito esforço para o casamento ficar bem, para receber. Às vezes a mulher não aceita receber carinho do marido, o marido quer dar e a mulher está se bloqueando, porque tem um bloqueio, um trauma lá atrás. Então, quando você tem acesso a isso, a vida dá uma reviravolta, assim, né? 180 graus, muda da água pro vinho. E isso eu falo que eu sou suspeita, né? Desde que eu entrei nesse universo e quando eu vejo a transformação na vida das pessoas, eu quero cada vez mais gritar pro mundo, gritar, às vezes sacudir, porque às vezes eu tô na frente da pessoa e a pessoa não cai a ficha. E a análise corporal, ela tem uma diferença da condução do terapeuta, terapeuta comum, digamos assim, né? Terapeuta profissional, terapeuta, simples terapeuta, comportamental, ou do psicólogo, por exemplo, porque o terapeuta, o psicólogo, eles vão falar pra você, pra gente, pensa na sua vida, tenta acessar, enfim, tem a condução deles, né? Não estou invalidando, tá? Só para mostrar a diferença. A análise corporal, ela te analisa como é a sua forma de funcionar. O meu lado direito e o meu lado esquerdo vai dizer se eu tenho problema com meu pai ou com minha mãe, se eu tive problema, na verdade, né? Não significa que eu sou brigada com meu pai, brigada com minha mãe, não é isso. Mas se eu tive alguns traumas lá atrás com meu pai, maiores com meu pai ou com minha mãe, isso vão ditar minha vida hoje frente ao homem ou frente à mulher, frente ao masculino ou frente ao feminino. Então, se eu tive, por exemplo, se eu entendi que meu pai me humilhou muito lá no passado, hoje, quando eu estiver frente aos homens, eu vou ter muita dificuldade. Então, aquela barreira, criar barreira, porque eu vou entender sempre que os homens, o masculino, vai querer me humilhar. E com a mulher eu vou ser mais solta. Esse é um dos exemplos. Então, quando eu tô de frente para uma pessoa e eu analiso o corpo dela, eu já sei como que ela é com o masculino, como que ela é com o feminino. E quando ela me traz um problema para eu ajudá-la a sair do problema, eu já consigo ir direto ao ponto, porque eu já vou no pai, eu já vou na mãe.
Então, a gente fala que o corpo explica, essa ferramenta que a gente tem, ela é determinista. E às vezes ela dói, porque eu pego o meu dedo e enfio lá na ferida da pessoa. E aí ela já acessa na hora aquela memória. E depois que ela acessa aquela memória, eu faço a condução, claro, para tirar aquela pessoa da dor. Mas depois é ela que toma a decisão de eu quero ou não quero mexer mais fundo nessa dor e sair desse ciclo. Porque aí fica um ciclo, né? Uma repetição, sempre uma repetição. Eu tento evitar a dor da humilhação, mas aí acabo sendo humilhada e fica naquele ciclo de repetição. E é isso que a condução da análise corporal faz. Ela é determinista, ela te aponta o seu problema, você vai falar o que você quer mudar. Em cima daquilo que você quer mudar, a ferramenta te aponta onde é que você precisa mexer, onde é que você tem que voltar, com quem você precisa conversar, porque aí você precisa voltar ao passado e você vai ter que ter conversas com alguém. E já abrindo aqui, o perdão é a primeira. E perdão não tem nada a ver com religião, né? Não é isso. Porque quando você não perdoa uma pessoa, já falei isso em alguns vídeos, né? Mas quando você não perdoa uma pessoa, você não se livra nunca daquela situação. Você tá sempre preso àquele trauma. Porque quando você perdoa, você decide liberar a pessoa. Quando você libera a pessoa, você libera a dor do trauma. Quando você não perdoa, essa pessoa tá agarrada aqui com você. Tá agarrada aqui com você. E aí você nunca... Beijo. Obrigada. Você traz essa pessoa junto de você e aí você não consegue se livrar. Então, quando você tem acesso e entende aquele trauma, você vai ter que voltar lá naquela pessoa que, entre aspas, te traumatizou. E muitas vezes não foi por querer, né? Como pais e mães, não foi por querer. Mas você vai precisar voltar àquela pessoa, ter um papo reto com aquela pessoa. E já abrindo aqui para, por favor, se você tem um acesso, muito cuidado se você quiser tratar sozinha, sem a condução de um especialista. Quando você for ter essa conversa com essa pessoa, não vá armado, vá desarmado. Lembra quando eu falei comigo, com meu marido? Eu fui para ele falando do porquê eu tratava ele daquele jeito, com aquela barreira. Então, a culpa era minha. Eu nunca apontei o dedo para dizer, mas teve vezes que você falava comigo, eu me via frente ao meu pai, eu me via frente àquela situação. Não. E houve vezes que eu me sentia assim. Quando ele vinha querer arrancar alguma coisa de mim, eu me sentia invadida. Obrigada. Eu me sentia invadida. Mas... E eu não falava pra ele. E quando eu fui ter a conversa, eu nunca falei isso pra ele. Mas também, olha como você falava comigo. Não. Quando você for ter essa conversa, se você resolver ter, vira o holofote pra você. Porque eu me sentia assim, porque não. No caso do meu pai, eu fui, né, todo cuidado, e aí falar, teve uma vez que você me bateu... Não. Eu entendo que você queria me corrigir porque pra você eu estava fazendo alguma coisa errada e eu te desobedeci em razão do horário. E aí você vai, tipo mineirinho, né? Eu sou mineiro. Então você vai comendo pelas beiradas até chegar no ponto. Mas eu me sentia assim. Pra mim eu estava certa e eu não estava mentindo pra você. E o que aconteceu na minha vida? Isso. Mas eu te perdoo, mas eu entendo que você não fez por mal, mas eu nunca te odiei por isso. E às vezes até se odiou. No caso do meu pai não, mas tem casos que a pessoa odeia a outra, né? Ou então você fala, porque às vezes acontece da relação quebrar tanto que ela não... Que para até de ter uma conversa, né? As pessoas brigam mesmo, né? Não se falam. E aí você vai precisar entrar em contato com essa pessoa. E eu parei de falar com você porque eu não queria isso.
Mas eu quero te pedir desculpas, eu quero te pedir perdão, porque eu sei que eu te magoei também, porque eu sei, sabe, sempre se colocar no lugar do outro com empatia e nunca apontar dedo. Ninguém gosta de que aponte o dedo, né, no seu rosto, ninguém gosta. E ninguém gosta de ter os seus defeitos expostos. Ninguém gosta. Então, quando a gente vira o holofote pra gente, a gente se coloca no lugar do errado e vai ter essa conversa. E precisa ser num momento que você esteja muito... Beijo, Si. Precisa ser um momento que você esteja muito bem, para que essa conversa também flua bem. Porque senão... Obrigada, minha sogrinha. Porque senão vão sair faíscas, né? E muitas vezes vai acontecer também de você ter essa conversa e o outro não entender. E vai começar a... talvez apontar o dedo. E você aceita. Você pede perdão, você libera o perdão, e por mais que a outra pessoa não queira, talvez numa segunda vez, talvez lá na frente aquela pessoa, a ficha caia e ela volte, e ela entenda e a relação melhore. Mas já chegamos no nosso horário, já passou 2 minutos. Mas obrigada por quem esteve aqui, quem ainda está, quem passou por aqui, muito obrigada. Espero ter ajudado. E o meu desejo hoje é isso, que a partir de quando, Dani, a ciência fala de 2 anos até o final da adolescência, né? Mas como eu contei aqui um caso de Ana Clara, com a Ana Clara com 6 meses, que eu levei ela para ver o Papai Noel e ela tem medo de personagens, de bichos, né, de palhaço, e eu tenho certeza que foi nessa época do Papai Noel que ela tava com 6 meses, eu entendo que um bebê com 6 meses, não vão ser todos, mas que um bebê com 6 meses pode guardar memória sim. Então, a ciência fala a partir dos 2 anos, mas eu creio que um pouquinho antes, dependendo da maturidade dessa criança, dependendo do tão marcante tenha sido esse trauma, né? O de Ana Clara, eu entendo que com 6 meses eu traumatizei ela, levando ela pra sentar no colo do Papai Noel, tá? E busque nas suas memórias, se tem alguma travinha, se tem algum trauma ali, pra você poder cuidar, pra que você tenha uma vida mais leve, uma vida melhor, uma vida que vale a pena ser vivida. E como eu sempre digo, eu desejo a vocês uma excelente vida. E até a próxima live. Se vocês quiserem algum assunto em específico, pode me mandar no direct, que aí eu vou estudar, se eu não souber. E aí a gente vem aqui conversar de novo sobre esse assunto. Boa noite para vocês. Deus abençoe, Deus dê saúde e proteja cada um de vocês. Beijo!